Olá pessoal, aula aí da semana de 13 a 17 de julho, tá? Continuando trabalhando a ideia de matriz, agora sob uma perspectiva física e da geometria. Então assim, nós vamos ver que é possível você aplicar a matriz relacionada à física e também à geometria nas atividades que nós vamos desenvolver a partir de agora, tá? Para isso, vocês consultem aí o caderno do aluno e as atividades que eu acabei de enviar essa semana aí para vocês. Então, do ponto de vista da física, nós vamos utilizar a matriz no princípio de tomografia ou de ressonância magnética, tá? Em ambos esses casos se usa de matriz, pois, na verdade, a ressonância ou a tomografia é como se você dividisse o corpo, né, em faixas e as imagens que são apresentadas, elas são claras ou escuras, tá certo? E aí nós vamos usar, na verdade, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, a área escura, nós vamos adotar como se fosse, na verdade, o número 1, tá certo? E áreas claras, nós vamos usar o número 0, isso aí para efeito de montar a matriz, tá certo? Mas a imagem, uma leitura possível de se fazer é essa aqui, nessa atividade que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Esse desenho aqui apresentado é como se fosse uma região que se passou por uma tomografia ou por uma ressonância, tá certo? E aí, percebem que aqui está dividida em linhas, né? 3 linhas e 3 colunas, tá certo? Agora, esses números que aparecem aqui, olha, eles na verdade eles indicam as áreas escuras, tá certo? E aí, nesse caso, olha, por exemplo, na primeira coluna, quantas áreas escuras eu tenho? 0, então não aparece nenhuma escura. Na segunda coluna, quantas áreas escuras eu tenho? 1. E na terceira, eu tenho 2. Só que a ordem que essas imagens aparecem não é qualquer, tá certo? Porque a linha também influi, tá certo? E aí, a atividade que foi enviada para vocês consiste exatamente em a gente pensar, né? Como que eu monto? Primeiro, como que eu faço esse desenho? Como que ficaria esse desenho? Por exemplo, aqui, ó, não teria problema algum, porque não tem nenhuma área escura, tá certo? É 0 área escura. Aqui tem um desses 3 aqui é escuro, mas qual que vai ser? Esse é o nosso objetivo, tá certo? E aí, nós vamos ter que fazer um raciocínio matemático, e aí depois eu vou montar a matriz aqui para vocês, tá certo? Olha só como nós vamos pensar. Aqui não tem nenhuma, e nem nessa linha, ó, nessa coluna não tem nenhuma área escura, e nem nessa linha tem nenhuma escura, tá certo? Você concorda que se aqui tem 2 áreas escuras e aqui não tem nem... Ó, se na segunda linha tem 2 áreas escuras e essa não pode ter nenhuma, então só pode ser aqui, ó. E é isso que vocês vão fazer aí na atividade de vocês, tá certo? Aqui, beleza, pintei a área escura. Bom, então falta a de cima. A de cima, olha, aqui tem 0... Aqui tem uma, ó. Já pode observar que já está pintada essa uma área escura dessa segunda coluna, está aqui. Então, só pode nessa linha ser pintada essa aqui, ó. Aí ficou certinho do jeito que nós imaginávamos, olha só. 0, só uma área escura. 2 áreas escuras, tá certo? Aqui 0 área escura, 2 áreas escuras e uma área escura. Como que ficaria a matriz? Como que eu representaria, digamos que isso aqui fosse uma imagem lá da tomografia. Como que eu representaria como uma matriz isso aqui? Olha só. Então a gente usa isso aqui, a barra. Então a primeira linha, olha, tudo que for área clara é 0. Então 0, 0 e o que for escuro é 1. 0, 0 e 1, tá certo? Na segunda linha, ó, 0, porque não é clara. 1 e 1, porque são escuras. E na terceira linha, ó, 0, 0 e 0, porque são todas claras. 0, 0 e 0, olha só. Representei aí a matriz, tá vendo? Então, esse primeiro exercício é dessa forma, ok? Então, pessoal, a outra atividade, que aí no caderno de vocês é a atividade 25, ele vai trabalhar sistema de equações lineares, tá? E nessa questão a gente vai ver mais para frente que é possível
você, na verdade, adequar a ideia de matriz com sistemas lineares. Tá? Então a gente começa basicamente os princípios básicos de um sistema e depois, mais na frente, em uma outra aula, eu vou mostrar para vocês como se aplica a matriz usando o sistema de equações lineares, tá certo? Então a atividade 25 de vocês, ela é uma atividade que apresenta duas situações problemas de aluguel de automóvel em duas locadoras, tá certo? Então aí, na verdade, vocês vão, num primeiro momento, descobrir qual que é a representação algébrica, qual é a expressão algébrica que a gente pode representar quanto se cobra aí nessa locadora A e depois quanto se cobra nessa locadora B, tá ok? Então assim, o problema diz na verdade assim, duas locadoras de automóveis A e B estipulam a remuneração do seu serviço da seguinte maneira. Locadora A, valor fixo, observe, a locadora A ela tem um valor fixo de 80 e ela cobra R$1,20 por cada quilômetro andado, tá certo? Percebem que eu coloquei, eu estou chamando o Y o valor que eu vou cobrar, que a locadora cobra, claro. E X é a quilometragem rodada, tá certo? Então se eu adotei Y para o valor cobrado, X para a quilometragem, eu consigo escrever uma expressão que representa o que se cobra na locadora A, olha. Então vai ser, Y não é o valor? Ele é 1,20 ou R$1,20 vezes X, e o X é a quilometragem, tá certo? Mais 80 que se paga fixo. Então, por exemplo, se o cara alugou o carro e andou 1 km, então ele paga 1,20 vezes 1 mais 80, tá certo? Se ele andou 10 km, é 1,20 vezes 10 mais 80 e assim, para qualquer quilometragem nós conseguimos calcular, ok? Aí depois, para a locadora B, nós temos aí o seguinte, o valor cobrado é R$120 fixos, tá anotado aqui. Só que cobra, além dos 120 fixos, e cobra R$1 por cada quilômetro andado. Então eu consigo fazer a representação da locadora B da seguinte forma, Y igual a 1 vezes o X mais 120. Esse 1 aqui nem precisaria colocar, mas para facilitar o entendimento de vocês, acabei colocando, tá bom? Bom, aí a primeira pergunta para vocês é a seguinte. Quanto pagarei por um veículo que rodou 140 km nas duas locadoras? Tá certo? Bom, na locadora A, vou notar aqui, locadora A, certo? Tá dizendo que eu quero descobrir quanto que se vai pagar nela se o cara andar 140 km. Você faz 1,20 vezes 140, tá certo? Que é a quilometragem, mais 80 que se cobra fixo, tá certo? Aí você efetua essa conta e chega ao resultado, beleza? Não vou fazer, vocês vão fazer aí, tá indo como lição para vocês. Na locadora B, a mesma coisa, Quanto que se cobra na locadora B? O valor Y que se cobra é 1 vezes X, ou seja, 1 vezes 144, que é o quilômetro, que é a quilometragem, né? 140, melhor dizendo. Só que mais um valor fixo. Qual é esse valor fixo que se cobra lá? 120, certo? Então os valores é só você multiplicar 1 vezes 140 e o resultado você soma com 120. Então, olha só, o item B aí é um problema semelhante, ele só mudou o valor, tá certo? Quanto que você vai pagar agora por uma outra quilometragem, aí no caso 300 km, você faz o mesmo da mesma forma. Aí o item C, ele diz o seguinte, a partir de quantos quilômetros rodados se torna mais econômico alugar automóvel em B do que em A, tá certo? Veja bem, a gente quer que na locadora B fique mais barato do que a locadora A, tá certo? Então aqui eu coloquei, olha, isso aqui é o que se cobra na locadora A, esse aqui é o que se cobra na locadora B, ok? Eu quero descobrir, se eu igualar essas duas expressões, eu descubro qual quilometragem fica igual, tá certo? Fica, tanto faz como tanto fez. Eu posso alugar, se eu for andar essa quilometragem, eu vou pagar o mesmo valor em A ou em B. Agora eu quero que B seja menor, então eu vou pegar a expressão que é 1 vezes o X mais 120, eu quero que ela seja menor
do que a outra expressão, que é 1,20 mais 80, tá certo? Aí eu resolvo, isso é uma inequação, tá? Eu resolvo normalmente, ó. Eu vou passando 1,120 vezes x, gente, me perdoe. 1,20 vezes x mais 80. Então vai ficar 1x mais 120. O 1,20 está aqui, eu vou passar ele negativo para o lado de cá, certo? 1,20x, tá certo? É menor do que 80, tá certo? Agora, 1x menos 1,2x dá menos 0,2x, menor que 80. O 120 está positivo, eu passo ele negativo, menos 120. Então, menos 0,2x tem que ser menor. 80 menos 120 dá menos 40. Respondendo aqui agora, vou multiplicar tudo por menos 1, aí vai ficar 0,2x. Vou inverter aqui a desigualdade, tá certo? O que está menor vai ficar maior. Maior que menos 40. Mais 40, né? Porque eu multipliquei por menos 1. Então, x tem que ser maior do que 40 dividido para 0,2. Tá certo? X, então, tem que ser maior do que 200. Ok? Ou seja, a partir de 200, a quilometragem é mais... A partir de 200 km é mais vantajoso nós utilizarmos a locadora B.